E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer o conceito original do LG5 que se tornou o Joanne da Lady Gaga. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Muito simples. Primeiro, porque vocês me pediram no vídeo que eu fiz em relação ao LG7, que é o novo álbum da Lady Gaga, né? Mas também porque o conceito do LG7, pelo jeito, é um reaproveitamento deste conceito descartado do que seria o álbum que não se tornou o Joanne. Então hoje a gente vai conhecer todos esses paralelos nesse videozão aqui que vocês me pediram horrores. Antes de começarmos, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pela Lady Gaga e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Acho importante a gente entender que dentro da fanbase dos Little Monsters existe uma opinião dupla sobre esse projeto. Por quê? Enquanto alguns acreditam legitimamente na existência dele por todas as provas que nós temos, outros acreditam que esse processo nunca chegou em um ponto de se tornar algo relevante. E como sabemos, Angel Down era uma música que já existia dentro desse primeiro momento e que depois acabou sendo inclusa no disco Joanne. Então, até então, tirando Angel Down, o disco Joanne e o conceito do Joanne não existiam. A gente sabe que o conceito do álbum Joanne aconteceu em um momento que a Lady Gaga ficou muito introspectiva e que também ela começou a trabalhar com Mark Ronson. Esse projeto deles de trabalho conjunto que durou 6 meses foi basicamente o que fez com que o disco nascesse inteiramente do zero. O disco Joanne se tornou um disco de conceito sobre a vida pessoal e a família de Lady Gaga, algo que não necessariamente o quinto álbum solo dela seria naquele determinado momento. Quando de fato começou essa história toda sobre o próximo álbum dela, foi basicamente quando ela tinha acabado de terminar a Art Rave. Ela provocou os fãs ainda no ano de 2014, afirmando assim que já estava em operações do seu novo álbum. O conceito do álbum seria uma volta ao seu antigo eu. Mas o que isso significa? Parece que o objetivo era, como o próprio Red One afirmou, recriar a magia dos álbuns anteriores e de sucesso de Lady Gaga, como por exemplo, o The Fame Monster e o disco Born This Way. Bom lembrar que o Elton John afirmou que o LG5, em janeiro de 2016, era um disco que trazia essas antigas raízes da Lady Gaga à tona e soava como Bad Romance e You and I. É seguro, inclusive, assumir que o álbum foi sonoramente pensado para replicar o seu antigo trabalho de dance pop. A gente sabe que o disco art pop não foi tão bem aceito como esses outros trabalhos da Lady Gaga, né? Porém, diferente do que o futuro reservava para ela, né, no aspecto de uma grande mudança de imagem, a princípio parecia que ela não tinha muito bem essa noção e que ela queria focar no que o público esperava do trabalho dela. Porém, obviamente era uma ideia péssima, né? Mas a princípio isso daí começou a ser executado, então entenda isso. Em novembro de 2014, no final da turnê, Lady Gaga se reuniu com Red One para algumas sessões de gravação do projeto que ela apelidou de LG5. Ela fez posteriormente uma participação na 5ª temporada de American Horror Story Hotel, onde ela aparece no papel da Condessa, dona de um antigo hotel na década de 1930 que sofre de um vírus antigo semelhante ao vampirismo. O papel da Lady Gaga no American Horror Story foi fundamental para fazer com que ela entendesse qual seria o conceito que ela abraçaria nesse próximo álbum. E ela mesma chegou a afirmar em uma entrevista que o papel dela em American Horror Story influenciou totalmente a linguagem do novo álbum e também tudo que o disco estava se tornando.
Os tópicos explorados dentro do LG5 originalmente incluíam muito mais uma visão dark, sombria, mística e principalmente introspectiva sobre o mundo. Quando Gaga começou a provocar sobre esse álbum no final de 2014, ela chegou a fazer um post sobre vampiros, assim como também um outro sobre bruxaria. Ela poderia, obviamente, estar falando do seu papel em American Horror Story, porém, descobrimos o título de uma música que ela produziu mais ou menos nessa temporada, chamada Frankensteined, que pertencia a esse projeto e se conecta muito bem com todo o conceito que ela falou. Em junho de 2016, o Red One afirmou que o primeiro single do álbum já estava escolhido, mas que os planos haviam mudado. Com base na falta de documentos legais em torno do álbum, parece que o conceito foi garantido e havia várias faixas preparadas e que, bom, parecem também nunca ter sido enviadas oficialmente para a gravadora. O Red One confessou que não sabia mais onde a Lady Gaga estava musicalmente em relação a este álbum e que a música que eles haviam feito juntos era incrível. Mais tarde, a Lady Gaga começa a mudar a narrativa dela e ela afirma que ela estava cada vez mais inspirada pela música country e que aquilo deveria ser um dos futuros próximos que ela abraçaria. Muitas pessoas acreditam que essa mudança repentina da Lady Gaga aconteceu por conta da morte do David Bowie, o maior ídolo de Lady Gaga, que resultou nessa mudança artística por trás do projeto. Foi também nessa época que ela terminou seu noivado com o Taylor, e o resultado foi o seu desejo de escrever músicas inspiradas por términos como Perfect Illusion, Million Reasons e Sinner's Prayer. O Mark Ronson entrou na equipe de produção do álbum da Lady Gaga no meio desse processo todo, então muitos acreditam que ele entrou no álbum com uma proposta, mas que ele convenceu a Gaga a fazer outra coisa e assim tudo mudou no meio do caminho. Então parece que realmente essa adição dele foi o que faltava para dar essa força para Lady Gaga descartar tudo e fazer do zero as coisas. Estava previsto uma apresentação da Lady Gaga no Grammy Awards de 2016, em colaboração com a marca Intel. Essa noite seria a oportunidade de apresentar o novo single do álbum LG5 da Lady Gaga, mas a morte do David Bowie fez com que ela mudasse seus planos, dedicando aquela performance ali a um tributo simplesmente a ele. A Lady Gaga postou diversos vídeos no Snapchat compondo o novo álbum, e isso daí deixou todo mundo super ansioso para saber o que estava acontecendo. E provando também que o processo do disco continuava, diferente de muitos que acreditavam que ele já estava pronto. Em maio de 2016, Lady Gaga usou a hashtag #KelsAngel diversas vezes no Instagram, notadamente durante uma viagem de moto com o elenco da série Chicago Fire ou para simples selfies. E daí, as especulações desse novo nome do álbum começaram a cada vez mais ficar mais forte. Tá, mas quais músicas nós sabemos que foram gravadas pelo menos dentro desse primeiro processo do álbum, né? Aqui já é um outro tópico. Dos títulos, nós temos Room in My Heart, que era uma colaboração com Elton John, que acabou sendo descartada e depois ela gravou uma outra colaboração para o álbum Chromatica. Diamond Ring, Kels Angel, I Am Who I Am, Sinner's Prayer, que acabou entrando no disco Joanne, Fire, Blood, Vampire, Driving in Circles, que muitos acreditam que se tornou a música Dancing in Circles e entrou no álbum Joanne também, e Frankensteined. É importante a gente entender que nós nunca soubemos de fato quem eram todos os colaboradores desse álbum que ela estava fazendo na época. Porém, alguns nomes que publicamente apareceram comentando sobre o assunto foram especulados como pessoas envolvidas no projeto. A gente pode citar aí o Red One, que estava 100% destinado ao álbum, a Diane Warren, o Nile Rodgers, o George Moroder, o Elton John e possivelmente até mesmo a Adele. No mês de novembro de 2017, a Lady Gaga estava fazendo um meet and greet com alguns Little Monsters e ela começou a falar um pouco desse assunto aí.
Ela afirmou que Frankensteined era o nome de uma música que ela cantou para os fãs ali no Meet and Greet. Essa música era uma das originalmente planejadas para o álbum. A Gaga pergunta aos fãs se eles gostariam que ela revelasse um lado B do álbum Joanne com músicas mais dark e pop, diferente do que foi o destino do Joanne. Esse lado B seria lançado como um EP de faixas inéditas abandonadas após o lançamento do Joanne. Basicamente, ela faria a mesma coisa que ela acabou fazendo no The Fame Monster em relação ao álbum The Fame. Bom, eu preciso dizer pra vocês, gente, que considerando todo o cenário que a gente estava testemunhando na carreira da Lady Gaga naquele período, eu acho que é muito difícil da gente parar e pensar que seria uma boa ela fazer um álbum mais ou menos com essa proposta, mais uma vez que saturasse a imagem dela. A gente sabe que a era art pop foi muito complicada nesse aspecto e que a Lady Gaga estava vivendo um escrutínio midiático completo. Provavelmente isso daí ajudaria muito a boicotar o álbum, principalmente porque a gente está falando de um disco que aconteceria numa época bem diferente do que a gente vive hoje, né? Tanto que a escolha do Joanne, o lançamento dela, até mesmo do próprio filme Nasce Uma Estrela, a participação dela no filme, outro disco com Tony Bennett, enfim, todas essas coisas ajudaram a equilibrar a imagem dela e mostrar o seu potencial artístico, que muitas vezes várias pessoas não reconheciam, principalmente parte da crítica, por conta desses excessos de criativo, vamos dizer assim, que eram controversos dentro do trabalho dela. Então eu acredito que foi uma boa ela fazer isso. E eu acredito que se ela fizer esse reencontro consigo mesma, né, que ela propôs para esse álbum, nessa nova fase vai ser muito positivo, porque os fãs vão adorar demais. O Chromatica foi um começo disso daí, né? Então agora talvez a gente chegue em um novo ápice desse reencontro dela e rebranding do que ela significou para uma geração inteira, né? Como eu disse, o link por trás deste álbum LG5 com o LG7 agora é basicamente esse tema voltando à tona. Então, comenta aqui qual a sua opinião sobre isso tudo que eu quero saber. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!